Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou Pamela Campos. E esse é o RPCast, o podcast do Reino em Pessoa. Mais uma vez estamos aqui para fazer esse episódio. Aliás, antes de começar, quero agradecer você. A gente está voltando com o nosso podcast, essa nova temporada. Então, agradecer você que está vendo aí, acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify. Muito obrigado para você que tem participado desse nosso podcast. E hoje nós vamos bater um papo maravilhoso com duas pastoras queridas aqui de Belo Horizonte. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse campo progressista, comunidade LGBTQIA+, vamos falar sobre igrejas progressistas, sobre igrejas inclusivas, enfim, é muito papo, mas é um papo que não começa de agora, né, Pamela? Esse negócio já vem de longe, né? É verdade. Primeiramente, muito feliz de estar recebendo vocês aqui. A gente já sabe aqui que o nosso caso é antigo, a gente se conheceu ainda no primeiro Jesus Hope. Já vou deixar aqui o CTA, você joga no seu Instagram, bota lá, @JesusHope com H, aí você vai encontrar o perfil dessas maravilhosas. E eu queria que vocês se apresentassem pra galera, pra quem não conhece, também pra se apaixonarem por vocês, porque vocês são maravilhosas. Obrigada pelo convite. Claro, nosso primeiro podcast tinha que vir, né, do Reino em Pessoa, nosso pastor maravilhoso, nossa amiga maravilhosa. É doido. Ué? Tinha que vir de algum lugar, né? A gente sabia que ia vir do Reino em Pessoa. Sou Janelle Real, casada com a Gi Real, crente há 20 anos, desses 20 anos, 10 anos na igreja não inclusiva, né? Porque eu ainda não tinha me descoberto a minha identidade. E aí, quando eu descobri, mais 10 anos na igreja inclusiva, onde eu achei que era um lugar seguro para frequentar. Mas aí 20 anos de crente, graças a Deus. Um ano de tranquilidade, não tanta, mas numa igreja progressista. Bom, ela já me apresentou, né? Não, só falei que eu sou sua esposa. Eu sou a Gi Real, esposa da Janelle Real. Bom, crente desde os meus 15 anos. Hoje não tem problema de falar da minha idade, 41. Que isso, hein? Nem Arrasou. parece. Olha isso. Hoje casei bem. Mas também iniciei na Igreja Batista, né? Fiquei muitos anos lá. Tentaram fazer com que eu virasse hétero. Oxi. Não conseguiram, graças a Deus, né? E aí, então, depois fiquei fora, depois entrei numa igreja inclusiva, fiquei 15 anos nessa igreja inclusiva, e aí, agora saí, tem mais ou menos um ano e pouco, né? Um ano e pouco que eu saí dessa igreja inclusiva, e agora estou numa igreja libertadora. Não vou falar progressista, porque eu já não tô mais progressista. Mas, de fato, as igrejas afirmativas, né, inclusivas, diferente do que muita gente pensa, não vêm de agora. E o que é legal? Dentro da história desse movimento, a conquista pelos direitos civis, elas estão juntinhas, né? A gente vai lá viajar para Los Angeles na década de 1960, 1968, você vai ter um pastor, né, que é o Tom Perry. Ele era um pastor pentecostal que se assumiu homossexual e foi excluído da igreja. E aí ele toma essa iniciativa de fazer a primeira igreja inclusiva, que é a Metropolitan Church, né? Tem a versão dela brasileira, né, que é a Igreja Metropolitana. E aí você tem uma galera muito incrível colando nessa igreja. Muita gente que é ativista dos movimentos LGBTs até não sabem dessa história, né? A gente sempre fala da importância de mulheres como, por exemplo, a Silvia Rivera, que ela era uma militante dos direitos da população LGBT lá na década de 60, junto com a Marsha Thompson, né? Que foram as grandes responsáveis ali pela marcha LGBT. Então, assim, quer dizer, a Silvia Rivera era cristã e fazia parte da comunidade da Igreja Metropolitana. Uma coisa que a gente costuma não associar igrejas com movimentos LGBTs pelos direitos civis. Então, essa história não é nova, já temos uma boa caminhada de igrejas inclusivas e afirmativas. Mas assim, para quem tá ouvindo a gente, quando vocês falam igreja inclusiva, às vezes quem tá ouvindo não conhece, não sabe. O que é igreja inclusiva? Nós estamos falando igreja inclusiva, é sobre o quê? Igreja inclusiva é uma igreja que ela é montada, criada por uma pessoa da comunidade LGBTQIAPN+. Ou uma igreja que tem um casal que é gay, montou a igreja, enfim, a igreja que frequentávamos era assim, um casal gay, 2 homens, e eram pastores dessa igreja. Então, ali não é que só tinha homossexuais, pessoas da comunidade LGBT.
era que 95% é dessa comunidade. Um espaço separado para nós, inclusiva. Porque assim, quando a gente fala inclusive, sempre brinca aqui, né? Parece pleonasmo, né? É maluquice. Tipo, a igreja não é pra ser pra todo mundo? Como assim? Tem que ter uma igreja inclusiva. Então, quer dizer, a igreja tradicional não é inclusiva? Deveria. Só que eu tenho a sensação, não sei vocês, mas que a igreja inclusiva, ela tem a coisa da representatividade, né? Que tá ali sendo tocada por lideranças LGBTs. Mas tem diferença teológica, assim? Vocês acham que, tipo, a igreja tradicional é uma coisa e a igreja inclusiva é totalmente disruptiva a outra? Como é que funciona na prática, vocês que frequentaram durante muito tempo? Não, depende da igreja, né? Hoje tem até igrejas inclusivas que estão ali com uma leitura bíblica de forma diferente, né? Fazendo uma leitura bíblica de forma diferente. Mas, por exemplo, na época que eu entrei, aproximadamente 15 anos atrás, já era uma leitura tradicional da Bíblia. A única parte que foi mudada foi a parte que a leitura feita ali de forma... A hermenêutica lá do texto, pá, mesma coisa. Não, a leitura de você ver o contexto histórico do texto sobre essa parte LGBTI+, beleza, vem desde lá. Mas das outras partes é tudo a mesma coisa, tudo da mesma forma. Entendi. Você falou uma coisa interessante, Janelle, que você ficou 10 anos numa igreja... tradicional, depois você ficou 10 anos numa igreja, inclusive, que você achava que era um lugar seguro. Exato. Mas por que você achava? Porque eu não podia mais frequentar a igreja tradicional, que eu me descobri lésbica aos 29 anos. Então, eu fui expulsa. E aí eu pensei, mas eu quero continuar sendo crente, o que eu faço? E achei uma igreja que era praticamente igual, como a Gi falou. Então, só a parte que você pode ser gay aqui, beleza, você pode ser lésbica aqui, pode frequentar. Mas quando a gente foi conhecendo a fundo essa igreja, a gente entendeu que a gente estava ali só mesmo num gueto, que a gente podia frequentar, mas os fundamentalismos, as cobranças, o controle de corpos, era tudo igual à igreja tradicional. Até descobrir isso, demorou muito. Mas, graças a Deus, a gente descobriu e viu que não era um lugar seguro. Porque até a minha risada, porque eu dou gargalhada e dou gargalhada alta, era controlada. Oxi. Até a forma de eu falar. Eu fui levada a acreditar que eu não podia dar opinião sobre o que as outras pessoas estavam falando. Eu fui levada a acreditar que eu tinha que ser comedida no falar, comedida na risada, igualzinho a gente é tolhido da igreja tradicional. Então, não... Exatamente. Nossa, não era seguro. Menina, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque assim, eu tive a oportunidade de frequentar algumas igrejas inclusivas. E aí, pra você que tá assistindo a gente, então... já vamos deixar aqui organizado na cabeça do pessoal, é que, assim como o fato de uma pessoa ser LGBT não significa que ela tem um posicionamento político, né, de esquerda ou, tipo, mais progressista, a mesma coisa acontece com igrejas que são declaradamente a favor, né, das relações homoafetivas. Aí, você falou esse negócio, eu tive uma sensação, eu não sei se vocês percebem isso também, mas, por exemplo... meio que as pessoas performam um relacionamento quase igual ao heterossexual. Então, por exemplo, se você tem um relacionamento homoafetivo, 2 homens gays. Então, um gay tem que ser mais afeminado. Isso. E o outro tem que ser mais, né, masculinizado. E com as mulheres também a mesma coisa. E eu queria saber, nesse processo, onde que fica o lugar das pessoas trans, né? Porque se tem essa coisa mais tradicional, mais moralista, e as pessoas que são, por exemplo, não binárias, as pessoas que são trans, como é que fica dentro dessa igreja? De certa forma, elas também são excluídas, né? São pessoas que chegam, tentam se incluir ali no modelo que é, né, a igreja inclusiva, algumas, não vou falar que são todas, pelo menos a que eu participei era. Tentam se incluir, não conseguem. Muitas delas chegam naquela situação de estar precisando ainda viver ali na prostituição, né? Para estar pagando ali seus boletos, vamos falar assim. E aí elas têm que entrar, sair dessa condição, mas a igreja fala assim, ó, tá, você tem que sair, tá, mas e aí? Quem é que vai pagar minhas contas? Né? Então, existe essa situação, além de outras, né? Tem a questão da escadinha do sucesso nessas igrejas, né?
uma hora você é obreiro, outra hora você vai a diácono, outra hora você vai a diácono auxiliar, que é abaixo do pastor, e na outra hora você vira pastor. Quando eles quiserem que você vire, você vira. Você fica lá 5, 6, 7 anos para poder virar alguma coisa, né? E aí quando eles acharem que beleza, vamos lá, né? Deus falou que é agora, é o momento, né? E aí você vira. Em nenhum momento, não sei se aconteceu em alguma igreja que eu não era, mas do que eu tinha de conhecimento, em nenhum momento eu vi nenhuma pessoa trans ser levantada como pastor dentro dessa igreja, ou pastora, né? Então daí você já vai ver a exclusão, né? Agora, tem outras também, outras igrejas inclusivas que eu não participei, mas que também chegou até a gente, que chega muita coisa pra gente, que, por exemplo, a pessoa tem que ser casada para poder fazer parte de alguma coisa. E aí, por exemplo, quando eu sou casada com ela, e aí eu te levanto alguma coisa, te coloco em algum cargo lá, ela tem que ir junto comigo, né? Ela vai junto. Então, existem várias questões que são questões muito ruins. Um relacionamento religioso totalmente abusivo. As pessoas saem de lá totalmente doentes com esse tipo de relacionamento. O Gibran, ele foi um cara que foi meu pastor na hora que eu saí desse ambiente, porque ele me deu conselhos, ele me atendeu, ele me viu na situação que eu estava, né? Eu fiquei, sei lá, uns 6, 7 meses com crise de pânico. Eu nunca tinha tido crise de pânico na vida. Então eu tive crise de pânico. Por quê? Porque a gente foi perseguida dentro da igreja inclusiva, porque a gente estava montando um movimento Jesus Hope para ir para fora, para sair daquele local ali e a gente conseguir levar essa questão para as pessoas LGBTI+, né? De Jesus e tal, que Jesus não tem desse preconceito que as igrejas tradicionais têm. E aí, a gente fazendo isso tudo, a gente foi atacado de todas as formas, não só pela liderança, mas por algumas pessoas também ali que faziam parte daquele núcleo ali dos puxa-saco, né? Que querem contar tudo, que tira print, manda pra liderança e tal. Então, foi uma situação muito difícil para mim e eu acredito que eu não fui a primeira a passar por isso, né? Eu acredito que muitas outras pessoas passaram e passam hoje, mas ficam naquele medo que tinham na igreja tradicional. Mas eu vou sair daqui? Deus fez essa igreja para mim. Eu estava numa igreja tradicional que não me aceitava como eu era, agora eu estou numa igreja inclusiva que me aceita como eu sou, então eu tenho que ficar aqui seguindo o meu chamado, né? A serviço dessa igreja, enriquecendo os líderes, tirando do meu bolso, ao invés de eu estar contribuindo com várias outras questões, até LGBTI+, né? Várias pessoas passam por situações totalmente difíceis. A gente não pode, a gente tem que dar os 10%. Se você quer contribuir com outra coisa, você tira mais do seu bolso e contribui, mas os 10% tem que ir lá pro bolso dos líderes, porque eles precisam, né, sustentar a vida ostensiva que eles têm. Então, tem que ostentar lá, né? Então, não tem como denúncia, viu? Agora, mas é verdade. Então, assim, eu queria muito ter ouvido alguém, quando eu tava lá dentro, que chegasse pra mim e falasse pra mim, cara, você está em um lugar que você está em um relacionamento tóxico, religioso, tóxico, abusivo, que vai te matar em algum momento. Eu queria alguém que saiu falasse isso pra mim, mas ninguém nunca fala. As pessoas saem e elas se escondem como se elas estivessem erradas, sabe? Elas estão... não vou falar sobre isso, não quero comentar e tal, com medo, sei lá do quê, né? Mas de verdade, eu não tenho medo não, eu vou falar mesmo. Se eu tiver que falar, eu falo. Se eu conseguir abrir o olho de alguém que tá lá dentro, eu vou falar, mano. Eu vou falar. Agora, quem quiser continuar, também continua, né? Tem muita gente boa lá dentro. Eu fiz muitas amizades lá dentro, muitas amizades boas. Mas são pessoas que estão sendo guiadas ali por um caminho que... Esse é o verdadeiro Satanás. Esse é o verdadeiro caminho diabólico, né? É isso. É levar pessoas para dentro de uma prisão onde a Bíblia fala que a gente deve ser livre. Jesus veio para nos libertar,
né? E a gente segue Jesus preso. Tem alguma coisa de errado. Não é Jesus que eu estou seguindo. Essas lógicas de controle, elas são cruéis mesmo, né? A religião, a religiosidade faz isso, quer controlar nossa autonomia, nossa cabeça, com quem que a gente pode casar, com quem que não pode, com quem que pode transar, com quem que não pode, o que pode fazer. Isso é comum mesmo no processo religioso e não é exclusivo nosso, né? O cristianismo tem muito disso, mas quase todo processo religioso, quando a gente vai investigar, tem uma situação de controle, tem essa questão de uma pressão. E é importante vocês falarem isso, por quê? Porque hoje em dia nós estamos numa lógica que toda a luta que a gente tem de libertação se tornou, às vezes, ali quase que colocado na pauta LGBT. Então a gente vai vendo muita gente, não só na igreja, no campo da esquerda, da política, não sei o quê. A Jojo Todinho tá aí para mostrar isso pra gente. O tanto de gente que a gente acha que é aliado da luta do processo de libertação só porque está assumindo uma bandeira LGBTI+. E se isso acontece nos outros ambientes da secularidade, na política, no tudo quanto é lugar, por que na igreja não aconteceria também de ter gente que assume a bandeira gay, que assume a bandeira LGBT, mas não está comprometido com liberdade, transformação, autonomia, consciência? Então é importante a gente ouvir vocês falando, porque nem tudo que a gente chama de progressista, né, ou progressismo, nem tudo tem relação com a pauta de Jesus, que é de amor, de liberdade. Então, eu acho fundamental vocês falarem isso, porque nós estamos vivendo essa era de achar que todo mundo que é progressista está comprometido com as transformações da sociedade. E assim, não está mesmo. Não, né? Fazer um parêntese aqui, e também muito lembrando de um querido, vou mandar um beijo para ele também, que é o Murilo, que é o influenciador Muro Pequeno. A gente conversou sobre essa questão das igrejas inclusivas, e mesmo com essas denúncias, eu queria também deixar claro aqui que a gente não está desmerecendo as igrejas inclusivas, elas fazem muito, assim, elas têm uma importância essencial na construção do movimento, né? Se elas não chegassem, a gente não teria as igrejas afirmativas e outros movimentos como o de vocês. Só que existe uma questão que permeia todas as igrejas. Quando a gente faz um projeto teológico, né, de domínio com as pessoas, né, e também atrelado a essa ideia de prosperidade. A gente conversou num outro episódio com um amigo nosso aqui que também foi vítima desse tipo de coisa. Ele estava num ambiente que era fundamentalista, não era inclusivo, mas ele era um homem gay casado e frequentava essa igreja. E tinha essa necessidade de provar para as lideranças, né, que você é próspero, que você está próximo, que você está perto, porque você faz uma hierarquia. E essa hierarquia vai influenciar nas relações. Então, assim, é muito triste a gente ver o rumo que essas igrejas vão tomando, porque elas vão replicando as coisas que acontecem nos lugares que a gente já foi violentado, né? Eu acho que essa é a pior parte. Você sai de um lugar totalmente vulnerável, você fala assim, poxa, finalmente encontrei aqui um espaço, e você toma outra bordoada. Tô no céu. E aí eu queria falar com vocês agora das igrejas afirmativas, porque também não vou ficar nessa narrativa, né, de as igrejas afirmativas são o suprassumo e não sei o quê. Onde tem gente, tem problema, isso é normal, do relacionamento, mas eu queria que vocês explicassem também, tipo, o que tem de diferente de uma igreja ser inclusiva e uma igreja ser afirmativa, e como que o movimento de vocês se define também, né, nessa gradação aí. A igreja inclusiva, como eu falei, maior parte são pessoas da comunidade LGBT. A igreja afirmativa, hoje tem acontecido esse movimento no Brasil, que é o quê? Uma igreja que era tradicional, uma igreja que era batista, que era presbiteriana, que começou a estudar a Bíblia de maneira diferente, com um novo óculos, um novo ângulo, e entendeu que não é um pecado ser da comunidade LGBT. E começou a receber essas pessoas, abraçar essas pessoas. É claro que teve um caminho, tiveram camadas. Então, primeiro, você pode ser gay, mas não pode praticar celibato. Aí, a primeira vez que eu tive essa conversa, eu pensei, mas que Deus injusto é esse que eu sirvo? Se o hétero pode ter prazer, ter filho, ter família, ser feliz, por que eu não posso? Isso fritou muito tempo na minha cabeça. E aí depois vieram essas outras igrejas que, sendo afirmativa, se entendendo ali de maneira que todas as pessoas têm lugar à mesa, têm lugar em Jesus, que podem adorar a Deus como quiserem, e aí elas são mistas.
né? E é claro que tem vários tipos, mas essas igrejas que a gente conhece dentro do nosso movimento, que a gente teve a oportunidade de conhecer, são igrejas que todas as pessoas podem exercer qualquer cargo lá, né? Então, nem toda igreja tem essa coisa de cargo, isso virou um problema, virou uma competição, infelizmente, mas se o gay, a lésbica, a pessoa trans, não binária, pode exercer um cargo, significa que ela é bem-vinda dentro da comunidade, né? Então, a diferença é essa. E foi muito importante ver pessoas que tinham igrejas ditas tradicionais e começaram a se abrir para isso, deu muita força para a gente. E daí começou o nosso movimento, porque dentro da nossa igreja, a gente via uma limitação, mas não era um movimento para a gente sair da igreja. Era para sair para as paredes, sim, mas não fisicamente. A gente queria continuar lá. A gente entendia que era bacana. E aí a gente começou a conhecer todo tipo de igreja, todo tipo de gente. E quando a gente, né, pegando o gancho da fala da Gi, quando a gente entendeu que a gente não podia nem frequentar outra igreja para conhecer as pessoas dos outros lugares. Controle total. Ouvir outras pessoas. Não era só do corpo, era da sua mente. Me sentir numa seita. Eu não posso nem ouvir outra pessoa, não posso ir lá no outro lugar, né? Então, você falou das pessoas trans, queria trazer aqui que, por exemplo, a ICM, que foi percussora no Brasil, tem pastoras trans, que é sensacional, tiveram com a gente também no Jesus Hope, na conferência esse ano, e a gente fica muito feliz com isso, porque as pessoas começam a ter visibilidade, mas não só visibilidade, liberdade para ser quem são. E isso que a gente buscou. Quando o nosso movimento foi criado, foi para criar uma liberdade que a gente via que existiam pessoas, por exemplo, interior de Minas, interior do Brasil, que não tem acesso a igrejas. Nós estamos falando aqui de igreja, mas hoje tem as pessoas desigrejadas, desinstitucionalizadas, que tá tudo bem ser assim, mas às vezes elas querem um aconchego. Então o movimento foi criado para isso, para alcançar essas pessoas, de maneira que elas podem ter certeza de que está tudo bem ser quem são e que Jesus ama dessa maneira, porque ele não erra e ele fez a gente assim. Você falou que você se descobriu aos 29 anos. Então, quer dizer, você já era uma mulher adulta. Sim. E aí, como é que foi esse processo? Assim? Com 29 anos, bom, assim, às vezes já é metade de uma vida, né? Uma vida inteira. E aí? Então, fui criada numa família pai, mãe, filhinhos. Então, fui ensinada que a vida era assim, pai, mãe, filhinhos. E minha mãe sempre foi muito conservadora, muito fechadona, enfermeira. As crianças de 12 anos chegavam lá grávidas, então ela achava que as filhas dela, eu e minha irmã, iam engravidar nessa idade. Então, ela aprendeu a gente muito. Então, além de ter esse modelo de família, que eu não conhecia outro modelo, a minha mãe prendia muito a gente. Então, a gente não conseguia ver outros ângulos, outras pessoas e tal. Fui entender isso quando eu fui para o 2º grau, que aí eu fui estudar numa escola longe do bairro e comecei a conhecer outros tipos de pessoas. Não julgando, mas estranhando todo mundo. E namorava um cara, de 19 aos 28, eu namorei esse cara. Só que assim, nada sexualmente falando, gente, estava tudo certo no relacionamento. O problema é o seguinte, 8 anos correndo atrás, tirando carteira primeiro, estudando primeiro, formando primeiro, e o cara lá, cuidando da vidinha dele. Então, não deu certo por isso. Podia ter sido outro relacionamento hétero? Poderia. Graças a Deus não deu certo. Não aprove Deus. Deu certo por 8 anos, ué. Por 8 anos. É verdade. Mas aí, quando eu falei, olha, mano, não dá. Porque eu fiquei pensando assim, vou casar com esse cara pra sustentar ele, não quero. Saí fora, já tinha ali minha vida, minha independência, e eu estava numa igreja tradicional de Belo Horizonte. E lá, 1 ano solteira, o famoso estou orando pelo meu marido, estou esperando o meu varão, e conheci quem? Uma varoa. A igreja do copo. A igreja do copo, eu frequentava lá. E aí, eu surtei, porque eu... Não, mano, eu tô aqui, eu demorei 5 minutos pra entender a referência. Gente, é o copo que eles chamam aqui de Lagoa Pequena. E aí você faz a... Gente. No Brasil é chamado de copo americano. Americano, aquele. Aqui parece com esse aqui, ó. Aqui tem outro nome. O copinho do cafezinho, que quando dá 6 horas vira de cerveja, é esse copo. É esse. É a igreja do copo. Era essa. E ali, eu tava orando e jejuando pelo meu marido 1 ano.
E aí Não, de apareceu verdade mesmo? de verdade. Eu acreditava naquilo. Você orava pra Deus te mandar um marido? Sim, É isso? Como eu acreditava naquilo. Você acreditava nisso? Quem De nunca? verdade? Eu fazia. Toda mulher que tá na igreja era isso. A minha liderança chegou numa época que eles falaram pra gente fazer cartinha. Escreve pra Deus como que você quer o seu marido. Era Gente, isso. eu tenho. Sim. Mano, eu escrevi. Mandaram fazer também, mas aí quando eu percebi eu ia escrever uma mulher, eu, melhor não. É melhor eu não escrever essa carta, não. E tinha algo pior, que você não sabe que você não é mulher, você não passa por isso. passa. A pastora, minha pastora na época, falou, não, eu vou te apresentar fulano. Fulano é solteiro, tá assim, 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 tem emprego, porque tinha essa preocupação, ela né? já agencia. Já né? agencia. É o Tinder. Né? Mas é o Tinder Tá solteiro, gospel. ninguém tá querendo, algum problema já tem, né? Não é? Ainda bem que ele não me quis. Maravilhosa que sou, perdeu. Mas eu me apaixonei por essa menina. A gente era muito próxima, muito amiga, uma com a outra. E ela tinha tido um relacionamento homoafetivo. E eu fiquei morrendo de dó dela. Eu tenho muita essa coisa de mãezona, de proteger. Porque ela foi pra igreja pra falar assim aqui... aconteceu isso comigo, eu quero me libertar. Infelizmente, tinha isso. Foi procurando cura. Foi procurando cura gay. Arrumou. E arrumou. Arrumou, né? Ela te curou. Gente, me curou daquilo que eu achava que eu era, né? E isso eu tinha 29 anos. A gente Eu quero começou só a namorar. rapidinho te interromper aqui. Vocês viram, né? Ela orou, apareceu a varoa. A mãe dela orou, manda um varão pra minha filha, né? Abençoado. Um príncipe. Aí apareceu eu, o príncipezo. Caminhão desse. Mais macho que muito homem, meu amor. Mas é isso, aconteceu isso e eu fiquei muito apaixonada por ela, pela história, por tudo. E a gente começou a se relacionar. Eu fiquei casada com ela 9 anos. Menina, ela é muito mulher pra casar, né? É. Não tem Gente, conversa. não, eu sou pessoa de família. Por isso que eu fiquei com ela. Entendi. Sou muito isso. Arrasou. Nunca... Deu Mas assim, mas você tava lá nessa igreja, Ah. a igreja do copo, Sim. que é maravilhosa. E assim, como é que foi apaixonar com uma mulher? Porque a cabeça Gente. deve ter virado uma bagunça. não- Mas o que mais tinha tem lá é como. mulher solteira, né? Eu vou contar Não, pra eu sei, mas Aqui em assim, Minas tem deixa eu muita falar. mulher, né? Como é que Não, faz? o que mais tem lá é mulher, dentro da igreja do Copa, é mulher solteira E viado. e viado. Verdade. É isso. Não, tinha uma época que, sério, que eu achava que Enfim, deixa eu pensar aqui, né? Olha o pensando processo, antes olha de o eu falar. processinho. Eu tenho filhos pra criar. Aí tinha época que eu achava que as conferências dessa igreja era melhor do que a parada gay. Sim. Porque Era. a galera ia em peso. Mas Ela era, vinha mas do Rio era. de Janeiro com os amigos viados. Eu Dela vinha com pra os meus cá. amigos viados. Aliás, a parada gay copiou a igreja. É tipo isso. Copiou. Meu Deus. Mas deixa eu contar o processo. Eu tava lá, me relacionei com essa menina. Na primeira noite, eu falei assim, o que eu fiz? Eu vou pro inferno. E aí eu fiz, que coisa boa. É, tipo isso. É, que foi foi o bom. gozo celestial, Foi né? maravilhoso. Só vê a culpa. Mas eu depois. peguei o carro e dirigi 40 minutos chorando. Tipo, Oh, dando voltas, meu voltas, Deus. chorando, gente, de verdade. Nossa, a crente de não tanto tem que muito colocam na cabeça da gente que é ruim, que você vai pro inferno, que Deus não vai te perdoar. E isso perdurou 3 anos. Não o choro em si, mas a culpa. Eu queria namorar, a gente se assumiu, saiu da igreja, óbvio. Porque foi uma história terrível. Eu vou contar depois se vocês quiserem cortar, enfim. A mãe dela morreu e no cemitério estava a pastora, a minha mãe, a avó dela, todo mundo brigando, falando que eu não podia mais ver ela, como se a morte da mãe dela tivesse alguma coisa a ver com isso. Meu Deus. Ela sofrendo a mãe, enterrando a mãe ali. E eu até arrepio de falar. E a igreja simplesmente preocupada com a sexualidade da menina. Foi terrível, foi super pesado. Ela teve problemas emocionais seríssimos depois disso. E a gente ficou junto por esses 9 anos, mas eu demorei 3 anos pra me assumir. Porque eu não entendia aquilo, eu realmente achava que era um pecado. A gente morava junto toda vez que eu ia na casa dos meus pais, a minha mãe falava na minha cabeça, e eu voltava e brigava, porque eu pensava, vou brigar pra separar, porque tá errado. Mas com 3 anos eu entendi, eu sou essa pessoa e pronto. Quem quiser conviver comigo assim, vai conviver. Quem não quiser, tchau, tchau. É Foi sobre isso. Interessante. E o seu processo, Gi, como é que foi, assim? É, desde pequenininho. Ela já nasceu fazendo pô. Né? Saiu assim. Eu já nasci, já. Eu falei, pô, por que é um médico, não é uma médica que tá me tirando aqui? Não, é sério. Mas assim, desde novinha mesmo, eu lembro que eu gostava das meninas, né? Só que eu já vim com isso
E eu estudei num colégio batista lá no Rio, né? Nossa. Você deve ter conhecido... Se você não fala, ninguém é... Você deve ter conhecido o Sebap É onde esse? na Pavuna. Menina, você é de lá, é verdade. Nossa. Quase que são colegas Mas de todo sala, mundo eu não sabe sabe. que assim como Agora a igreja... não existe mais o colégio, Assim né? como a igreja do Copo é um recanto, todo mundo sabe que as piores crianças, as mais atentadas, as menos Vieram da cristãs, Pavuna? não vieram de escolas confessionais. Gente, não tem uma que salva. Ó. Todo mundo que passou por escola confessional sabe como é que é. É tipo o filho do pastor, né? É esse rolê. Não, mas essa energia. lá na escola, eu não era podada, mas eu também não fazia muita coisa que... eu já era uma menina sapatão, né, gente? Todo mundo sabia disso. Mas eu não falava isso, né? Não, eu gosto de meninos, eu gosto do menino, não sei o quê. Mas nada, né? Mas o que eu fazia? Eu dava em cima das meninas, mas eu dava pros meus amigos. Eu ia conversar com as meninas pros Pra meus desenrolar os amigos, meninos. desenrolar pros meus amigos, mas eu ia naquela, né? Caraca, vou desenrolar com a menina, tal, mas era pro meu amigo, mas tudo bem. E aí, um belo dia, eu devia ter mais ou menos uns 11, 12 anos. Eu lembro disso até hoje. Eu lembro que eu cheguei na escola, tinha uma rodinha de meninas, elas estavam conversando, falando sobre a novela que tinha passado no dia anterior. Ah, não, porque falando, você viu o que aconteceu na novela? E eu nem tinha visto. Você viu o que aconteceu na novela? E eu lá na roda. Entrei na roda e comecei a ouvir a história. Aí uma pra outra. Não, o que aconteceu? Tal? Aí ela, 2 homens se beijando na novela. Minha mãe falou que Deus não gosta disso. Mano, quando eu ouvi a menina falando isso, eu falei assim, oi? Deus não gosta de mim. Porque eu gosto de menina dentro de mim, né? E aí eu comecei a me camuflar mais ainda, né? Tipo, eu não posso contar pra ninguém aqui que eu gosto de menina, porque Deus é contra isso. Então, a partir daí, eu comecei a querer me camuflar, mas não deu muito, né, gente? Mas eu tentei. Mas ficou noiva de um cara, assim. Não, mas é isso, não, aí foi depois, né? Isso aí tinha 11 anos, e depois com 15 anos, eu acabei me apaixonando por uma menina da escola. Essa menina da escola frequentava a Igreja Batista da Pavuna. Não. Pode falar o nome? Já falou. A menina frequentava lá, pastor Teodomiro José de Freitas. Não, deu endereço, BF, tudo. Acabou. A menina frequentava lá, corta isso depois, pelo amor de Deus. A menina frequentava lá, e aí me chamou, vamos na igreja comigo. Vou, né, claro. Fui pra igreja. Aí fui pra igreja, tal. Assim, foi muito bom pra mim. O quê? As duas coisas. Você acha que era só você que ia pra igreja pra cagar a menininha? Tá bom, então. As duas coisas, porque ali eu pude perceber que... Encontrar ali a minha espiritualidade, né, de alguma forma. E eu acabei ficando com a menina também, né? Namorei com a menina, tanto que depois eu tinha... A gente ficou minha adolescência quase toda a gente namorando. Domingo a gente ia pra igreja e separava. Aí ela separava comigo, separava de mim. Maravilhoso. Não, Deus não pode e tal. Aí na terça-feira a gente voltava, porque a gente estava na mesma escola. Aí na terça-feira, vamos lá pra casa e tal. Aí a gente voltava, aí ficava terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E domingo ia pra igreja, terminava de novo. Oh, meu Deus, que luta. Que luta. Nossa. Isso foi até uns 18 anos, mais ou menos. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu contei pra minha mãe. Falei, mãe, pai, eu gosto de uma menina lá da igreja e tal. Minha mãe e meu pai ficaram doidos. Não são crentes, são católicos não praticantes. Mas minha mãe, né, meu pai só falou assim, eu lembro disso. Entrou pro banheiro, foi tomar banho, sei lá. Não tem nada pra falar, não. E foi pro banheiro. Não falou nunca mais sobre isso. Aí minha mãe ficou, não, porque Deus não gosta disso, porque Deus é contra isso. É crente agora? Nunca foi na igreja, nem vai na igreja, agora é crente. Ah, tá. E aí ficou nessa. Eu fiquei 1 ano sem falar com a minha mãe. Nossa, gente, que coisa. Fiquei na verdade, né, quando eu fiz 18, eu não fiquei sem falar com ela, porque ela me mandou pra Fortaleza
onde meu tio morava. Jesus. Aí eu fui pra lá, pra Fortaleza, fiquei lá 1 ano, de 18 pra 19 anos. Eu ia ficar lá, né? Só que eu não arrumei emprego. Aí eu vou voltar. Aí voltei pro Rio. Quando eu voltei pro Rio, eu falei, não, eu vou mudar agora, né? Até porque essa menina que eu tava com ela antes, eu tinha arrumado um menino pra ela mudar também. Tentar, pelo Mudar menos. não, né? Que ela fala até hoje que ela não é lésbica. Eu fui a única que ela se envolveu, que ela não se envolveu com mais ninguém. Né? Eu acredito, porque a gente tem as nossas individualidades, né? Somos diversos. Igual você não tem ninguém também, né, amiga? É um negócio, né? É. Onde que ela vai arrumar outra mulher dela? Não vai ter. Não é igual a Não minha. é. Que fazia ela terminar todo domingo e voltar na Na terça, Não tem como. Não tem Não como. tem como. Difícil. É minha agora, ninguém traça. Aí acabou que ela ficou com o cara lá, teve filho com ele e tal. E eu, o que eu fiz? Também vou mudar, né? Vou... não sei o quê. Aí Mudar que você fala é... vou virar hétero. Caramba. Meu Deus. Vou Mas virar era hétero. isso que a gente acreditava. Era. Aí eu conheci um menino, assim, um menino espetacular. Espetacular. Só aparece pra sapatão esses meninos. As héteros ficam tudo procurando aí, ó. E não acha, gente. Só aparece pra sapatão. Inclusive, vou até denunciar isso. Eu tenho um amigo, que eu não vou dizer o nome, a Pamela o conhece, Ai, meu Deus. que ele só curte menina sapatão. Ele não pode ver Real, uma sapatão real. que ele Ah, não eu acha uma. conheço. Eu conheço também. Tá, então tá. Segue Eu conheço também esse rapaz. Segue o bairro. Um beijo pra você, meu amigo. Um beijo, meu amor. Muito feliz com o seu novo relacionamento. Muito feliz que eu sou sapatão novo. Brincadeira. É só zoeira, velho. É. Ai. Então, assim, aí eu, pô, o cara legal, né? Uma família legal, minha mãe adorou. Não, agora vai, né? Agora vai. Tadinha. Aí fiquei com ele 4 anos. Caramba, sustentou bonito. Ué, meu filho, não precisava transar? Ué, eu não podia transar antes do casamento. Na igreja não pode. Não, eu começava a encostar muito em mim e falava, não podemos. Não podemos. Gente, a Não mais podemos. atriz é Deus ela. não gosta, não podemos. Meu Deus do céu, velho. Faltando 3 meses pra eu casar com ele, já tava com o vestido pronto, casa pronta pra morar, tudo pronto. Faltando 3 meses, eu fui lá. Não, melhor não. Me apaixonei por uma menina, né? Nesses 3 meses que faltava. Obrigado, Senhor, por isso, porque senão eu ia casar com ele, né? Destruir 2 Ia destruir a vida do menino e a minha, né? E aí foi muito ruim, porque ele realmente era uma pessoa espetacular, né? Então, assim, pra mim, o mais difícil foi isso. Foi fazer essa situação acontecer dessa forma, mas eu não tinha que fazer. E aí terminou, aí fiquei com essa menina 9 anos também. Eu também sou menina pra casar, rapaz. Não, é É. isso. O sapatão é isso. É uma coisa É maravilhosa. isso, sapatão é Conheceu um isso, mês, tá tá morando vendo? junto, pá. Tudo Maravilha, bem. é isso. Bons desemocionados. A gente demorou 1 ano, gente tá? Pra morar junto. Eu enrolei ela. Recorde. Ela me enrolou a mim, você para, acredita? não, eu tava bem demais. Foi a época que eu piriguetei. Com Ah, quase 40 anos. Tava vivendo. Mano, Vivendo, eu ia vivendo. morar junto, não. Eu precisava. Eu nunca tinha piriguetado na minha vida. Arrasou. Isso Mas aí piriguetou, me encontrou. Aí, quando eu olhava pra outra pra piriguetar, não posso, a Jeane agora. Quem te contou isso, mulher? Mas aí foi isso, né? Essa minha história, eu encontrei ela, que já era minha amiga, na verdade. A gente já se conhecia da 7 igreja anos? inclusiva. 7 Que a gente anos, frequentava. eu fui no casamento dela. É. Nossa, gente. Com essa meu menina primeiro anterior dela. Caramba. É isso, né? O mundinho, né? DL Word. Maravilhoso. Gente, vou abrir esse momento então, já que a gente tá falando sobre aceitação e sexualidade, para o nosso SAC, Serviço de Atendimento ao Crente. Serviço de atendimento ao crente. Como posso te ajudar? E hoje, eu confesso pra vocês que eu tô resgatando uma pergunta que me fizeram. Quando eu fui pra conferência do Novas em Recife, uma querida, que é lá do Nordeste, ela tava passando por um processo, assim, muito difícil. Ela era mãe, já com filho, separada, lá no interior.
e ela não estava conseguindo encontrar uma comunidade para poder viver, que ela não tinha coragem de se assumir. E a dificuldade dela era essa. Ela perguntou pra mim, cara, eu preciso conhecer pessoas aqui que são dessa vibe, não tem gente perto de mim. E como é que eu faço? Porque eu não aguento mais viver reprimida assim, eu tô me soltando aos poucos. E aí, eu queria saber de vocês, qual aconselhamento dá pra uma pessoa dessa, que tá nessa situação? É o que a gente falou antes, né? A gente tem a internet para isso. Infelizmente, a gente não tem igrejas acolhedoras em todos os lugares, igrejas inclusivas ou afirmativas, ou um espaço seguro para frequentar. Então, essa pessoa, ela tem que buscar na internet movimentos como o nosso, que tem outros também, que são muito bacanas, e que a gente pode ali conversar, bater um papo. Tem uns, inclusive, que tem reuniões semanais online, e é super bacana, porque a pessoa está em qualquer lugar do país, vai lá, conversa, conta seu problema, e aí a gente bate um papo, ora junto. Então, ela não pode ficar sozinha. Vai para a internet, vai assistir os vídeos dessas pessoas que falam sobre isso, e ela vai ter força para viver no físico, né? Na comunidade onde ela tá, porque é importante. E vai orando, daqui a pouco você encontra a sua varoa. Jejuei um ano, hein? Mas aí agora, vocês estão falando desse movimento, Jesus Hope, inclusive assim, né? Vocês são pastoras, são casadas, pastoras lésbicas, né? Não é muito comum, né? Então, como é que é lidar com isso? E como é que surge essa ideia do Jesus Hope? Porque eu acho que o Jesus Hope, ele acontece antes da vocação pastoral de vocês. Sim. Como é que é esse negócio? Assim? E antes do rompimento com a igreja, inclusive fundamentalista. Quer contar, amor? Assim, quando surgiu o Jesus Hope, eu sou meio inquieta, né? Meia? Muito. E eu tava sentindo ali que algo diferente precisava acontecer. Eu via exatamente isso, muitas pessoas em vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo, precisando saber e ter a certeza de que foi criado daquela forma por Deus, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Como que a gente pode fazer para alcançar essas pessoas, para falar com essas pessoas? Porque às vezes basta uma palavra, basta um exemplo de vida que a gente não teve, né? Eu, na minha época, por exemplo, não tive nenhum exemplo de casal gay, de casal lésbico. Nunca tive. Então, para mim, o exemplo que eu tinha era de hétero. Então, talvez a gente até viva hoje numa questão de relacionamento heteronormativa por conta disso, porque a gente não tem exemplos. Hoje que a gente está começando a ter famílias homoafetivas que adotam crianças, que fazem fertilização, têm filhos e tal. Mas há 10, 15 anos atrás não tinha isso. E aí, para você chegar... Olha o meu TDAH onde foi. Para você chegar e alcançar essas pessoas de alguma forma que não tem esse tipo de exemplo, a internet está aí. A gente tem que fazer alguma coisa para começar a falar sobre isso na internet. Não ficar ali numa bolha dentro de uma igreja, na região sudeste do Brasil, e as outras pessoas não terem acesso a isso, né? Deixa eu só fazer um corte aqui, porque tem a ver, depois você vai continuar. E eu tinha não uma inquietude de, vamos levar para o mundo e tal, mas eu não via propósito mais no que eu fazia. Eu ia na igreja quarta, sexta, domingo, e aí eu dançava, gosto muito disso e tal, às vezes até pregava e voltava para casa. 3? Muitas vezes até mais. Fora as reuniões online, as reuniões, as visitas. Meu amor. Querida. Aí arrecadar verba pra fazer não sei o quê. Porque não vem dinheiro da igreja pra nada. Tem que bater meta, né? Sábado, vamos fazer festa não, se você arrecadar dinheiro. Fizemos TDAH aqui de novo. Se a gente não paga os 10%, a gente não pode fazer parte dos ministérios, não pode pregar. Real. Não é só eu, não foi só comigo que aconteceu. Não, meu filho, não foi só qualquer comigo igreja que aconteceu isso. Pentecostal grandona qualquer assim funciona nesse rolê. Inclusive a inclusiva. Teve amigos meus, que graças a Deus sou amiga até hoje, mesmo eles proibindo,
que saíram da igreja por isso. Falaram, eu não posso cantar só porque eu tô passando uma situação financeira difícil. E saíram, realmente foram... Você não vai ser o crente premium Comfort Plus da nossa comunidade. Não, se você não der a taxa. Se você não tá contribuindo, alguma coisa você tá fazendo alguma coisa errada, que Deus não tá prosperando você. Então Esse discurso é cruel, É né? cruel. E eu não via propósito, então, nisso. Eu ia, se eu desse meu dízimo, eu cantava mentira, né? Senão todo mundo ia sair correndo. Dançava, pregava, ia pra casa. Eu não via propósito nisso mais. Eu falei, tô fazendo pouco. O que é isso aqui que eu tô fazendo? Pra que isso? Eu não via Deus nisso, sinceramente. Fiquei desanimada e nesse período veio pandemia, graças a Deus. E aí... Pandemia, graças a Deus. Corta isso aí. Não precisa acordar, meu Veio pandemia, graças a Deus. Graças a Deus a gente estava junto ali muito tempo. Volta. Pelo amor de Deus. Então volta. Vocês querem que eu refalo? Refale, pelo amor de Deus. E aí, nesse período, veio a pandemia. E a gente teve um tempo junto, graças a Deus, para pensar em alguma coisa. E aí pode continuar na sua inquietude. Então o Jesus Hope é filho da pandemia. Filho da pandemia, 2020. É a esperança que brota, né? 2020. 2020. Maravilha. Se parar pra pensar, vocês nasceram na mesma época que a gente se conheceu, que rolou a conferência também lá do Novas. Parece que foi todo o surubu todo, tudo né? ali, né? Tudo ali naquele rolê. Eu acho que na pandemia as pessoas tiveram mais tempo para pensar. E aí a gente estava junto mais tempo, porque tinha que ficar em casa, pegamos Covid algumas vezes e ficamos lá quietos pensando nessas coisas. E aí a gente começou a procurar, olha, onde que tá falando isso sobre o gay, isso sobre a homoafetividade dentro da Bíblia? Porque a nossa antiga igreja não tinha um livrinho lá, mas não falava exatamente. Era muito raso. Era muito raso. Ainda muito. é muito raso. Não tinha profundidade em nada, e como a gente não tinha liberdade para procurar outras coisas, a gente acabava não procurando. E nesse período a gente foi estudar. Foi pra internet, fomos procurar outras coisas, buscar livros e entender o que a gente realmente estava fazendo, pra você ver, 10 anos depois de estar numa igreja dessa, porque foi abrir a mente e começar a gravar os vídeos, postar na internet. Claro, começou como um comércio, né? A gente queria, vamos vender uma camisa ali que nos traduz, porque existe muita camisa crente, né, lá, mas nada pro nosso público. E a gente pensou, então as pessoas precisam entender que público é esse. E a gente começou a falar e as pessoas começaram a perguntar, que igreja é essa? Que igreja é a sua? Nossa, que igreja legal! E aí veio essa coisa de se unir com as igrejas Brasil afora e conhecer o tipo de igreja que tinha e trazer para o perfil para que todos pudessem ter visibilidade. A gente ainda não sabia o nível de cada uma, né? Mas pelo menos tivemos essa união aí de pessoas se conhecendo e tendo lugares para frequentar. Eu vou fazer só um comentário, assim, porque, eu já conheci o Jesus Hope, né? A gente teve esse prazer de se ver, eu participei, primeiro como ouvinte, depois tive o prazer de estar com vocês lá falando, foi incrível. E meu marido foi comigo. E aí, foi muito louco, porque, assim, o Sidney saiu da igreja fundamentalista há muitos anos e agora ele já é de outra religião e tal. Quando ele chegou no Jesus Hope, ele viu, cara, como assim? Essa galera LGBT aqui, no manto acontecendo, não sei o que é isso. E ele ficou apaixonado, assim, encantado, porque ele falou, cara, é esse tipo de igreja que a gente esperava, né? Na época dele, tinha amigos que passaram por essa situação também, de não poder. E a gente sabe também que a galera LGBT sustenta, gente, as igrejas, mano. Sustenta, assim, eu falo de experiência própria na época que eu tava em comunidades tradicionais. Porque eu acho que esse rolê da culpa de você estar com esse pecado, que o pecado de todo mundo é aceito, né? Mas o seu é uma marca, né? Como se fosse a maldição de Caim, jogaram no teu corpo, não tem jeito. E aí a pessoa entra nesse ciclo, né? De então eu tenho que fazer 10 vezes mais do que uma pessoa hétero, pra ninguém reclamar comigo. E o quanto de gente que eu conheci que, ficou numa exaustão, trabalhando em todos os ministérios, entregando tudo, mas tinha um limite. Porque essa pessoa não pode aparecer. Não pode. Porque se ela aparecer, ela vai denunciar que ela é homossexual. E eu vi isso, com muita violência nas igrejas que eu participei. Então, ele é ótimo pra, fazer limpeza, ela é maravilhosa pra fazer comida, pra ir pro evangelismo, mas aí quando chega na hora de pregar, quando chega na hora de cantar, de atuar, que vai aparecer os maneirismos, aí não pode. Isso é terrível, né? E sobre isso até tem uma história, que ele é meu amigo também até hoje, graças a Deus. Eu frequentei a Igreja Batista, me converti lá, né, nesses 20 anos atrás. Com 21 aninhos. E aí a gente dançava. Dancei desde cedo. E tinha esse amigo lá, dançava também.
Do nada, ele saiu. E ele era líder do grupo. Porque era uma pessoa sensacional para fazer coreografia, para fazer as roupas. Até esqueci o nome agora, gente. Figurino. E aí, quando a gente sentou para conversar e o pastor falou assim, fulano saiu, e a gente quis saber por quê. Não, porque tinha umas coisas que ele achava que era de um jeito e realmente não era, a gente entrou em conflito. Inocente que éramos, acreditamos naquilo, porque a gente acredita no que o líder fala. E aí, anos depois, é que eu fui descobrir que ele era gay. E ele era do meu bairro. E aí a gente foi se ver, foi conversar. Hoje, graças a Deus, é meu amigo. Tá livre desse contexto religioso que é violento demais para as pessoas. Mas ele não podia, porque na hora que ele estava dançando, ele tinha trejeitos demais e as pessoas achavam ruim. As pessoas. Então você não é livre pra você ser quem é. Ó, vou confessar uma coisa pra vocês que... Já saímos do Jesus Hope, né? Vou confessar uma coisa pra vocês que até hoje, quando eu frequento algum lugar que é tradicional, que é fundamentalista, eu não tô falando das igrejas inclusivas, estou falando das igrejas tradicionais mesmo. Não que eu vá, porque eu não vou. Mas quando eu vou na casa de alguém e tem essas pessoas lá, eu fico com medo do que eles estão pensando a respeito de mim. Até hoje. Por exemplo, se eu tiver com um amigo que é gay junto, eu fico com medo do que eles vão pensar a respeito dele caso ele tenha alguns trejeitos. E eles possam ali em algum momento... falar alguma coisa. É como se eu tivesse uma armadura pronta para atacar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Por quê? Porque, cara, eu sou cristã. Eu sou cristã. Então, quando você é cristão, você tem que olhar até para essas pessoas com o amor de Cristo, com o olhar de Cristo, né? Então, se eu não consigo olhar para essas pessoas que, de certa forma, em algum momento me feriram e não ter misericórdia sobre a vida delas, mesmo sabendo que elas estão fazendo algo totalmente errado, eu não sou cristã. Eu não estou praticando aquilo que Cristo me ensinou, né? Que Jesus me ensinou. Então, até voltando aí, depois se vocês quiserem acrescentar essa fala, lá na história da igreja... Coitado do Brian. Ai, TDAH fechando parênteses agora. Sabe por quê? Porque eu esqueci de falar que eu fui excluída da igreja. Menina. Teve essa parte. Teve essa parte. Eu achei que você pulou Eu do só falei propósito. dos relacionamentos. Mas vai ser ótimo. Esse aqui é o espaço pra quem viu o episódio inteiro, só vai descobrir no final. No final. É o plot, entendeu? Então tá bom. É. Nessa fase Não, mas você foi excluída por... Então, Porque você era minha sapatão? mãe, eu contei pra minha mãe que eu tava gostando de uma menina lá da igreja, que eu era, né? Minha mãe ficou desesperada, doida. Como assim você tá na igreja e seu pastor não sabe das coisas que estão acontecendo lá? Sua Minha mãe Que X não isso, mano. Não. Minha mãe prontamente foi lá na igreja, chamou o pastor. Nem Judas faria uma coisa dessa. Nem Judas. Chamou o pastor, conversou com o pastor, me levou junto, falou pra ele. E aí? Não, me levou junto não, ela foi sozinha, falou com ele. É a primeira vez ela falou sozinha. Falou com ele. Minha filha tá fazendo essas coisas dentro da sua igreja e você não sabe? Você não tá sabendo de nada que tá acontecendo? Aí o pastor me chamou lá, mandou eu ir. Me chamou e chamou a menina que eu tava. Só que eu tinha 17 anos, ela tinha 15, mais ou menos. E aí, eu fui e ela falou assim, eu não vou em lugar nenhum. Não tem Arrasou. satisfação nenhuma pra dar pra ele. 15 anos. Diva Maravilhosa. demais, muito diva. É. Amei. E aí, mas eu, idiota que fui, né? Pagou um pato lindo sozinha. Aí fui porque minha mãe tava enchendo meu saco, eu fui. Aí, cheguei lá. Ele começou a me perguntar, você quer ajuda? Aí eu, ajuda pra quê? Você quer ajuda pra mudar? Que você sabe que essas coisas não são de Deus e tal. A Bíblia no versículo tal fala assim, assim, assim. Olha o estado da sua mãe. Olha como é que sua mãe tá por causa de você. Olha, seu pai também deve estar super mal com essa situação. E aí, você não vai ter família? Puxa, jogou sujo, hein? Jogou. Nossa. Agora, se você quiser, se você
quiser ajuda, a gente tá aqui para ajudar. Aí eu falei assim, eu idiota, né, ainda, falei assim para ele, não, isso era uma terça-feira. Aí eu falei assim para ele, tá, então me dá até a outra terça para eu pensar se eu vou querer ajuda ou não. Beleza. No domingo eu fui pra igreja de manhã. Fui pra igreja de manhã, tal, não sei o quê. Aí começou a assembleia, eu fui pra casa. Eu ia pra igreja de manhã e de noite, domingo. Fui pra casa, voltei. Então era por isso que a menina terminava com você, pô. Não, ela também ia. Ela também ria. Meu Deus. Ó, aí, quando eu voltei pro culto à noite, mais ou menos meia hora antes do culto, 2 meninas que eram minhas amigas na época me chamaram, falaram, Jane, vamos lá atrás que a gente quer conversar com você. Fui lá pra trás com elas. Aí elas falaram, então, a gente quer contar pra você uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Aí começou a contar que na assembleia o pastor falou o meu nome todo. Meu Deus. Falou o do nome céu. da menina todo. Isso anos 2000 já, não era pra ser Já. assim. É. Meu Deus. Não, e a gente era de menor. E o assédio moral aí. Ele expôs a gente total. Mano. E aí falou, olha, elas estão fora das atividades da igreja porque elas estão tendo um relacionamento inapropriado. Quem concorda? A igreja toda. Caraca, vocês não estavam nem Elas presente, não mano. Que estávamos. absurdo. E aí, beleza. Elas me contaram isso. Pensa no pior dia da sua vida. Pra mim, esse foi o meu pior dia. Por quê? Porque era uma igreja que tinha 2.000 membros. Você conhece a igreja lá, não? Aham. É muito grande. Aham. Uma igreja de 2.000 membros. Eu era super conhecido, porque eu sempre fui essa pessoa. Cheguei! Já tocava um violão já na igreja? Não tocava nada, menino. Foi conhecer a Cássia Eller depois. Não conhecia a Cássia Eller, não. Eu era líder das bagunças, líder das festas que fazia. Ia Eu pro era líder retiro de fazer tudo. pegadinha com os outros. Eu era... Né? Então todo mundo me conhecia. Então quando falou a Giane... né? Foi aquilo. E aí eu voltei pra casa, peguei o ônibus lá no Pavonense lá. Meu Deus. Ô, luta. Peguei o ônibus, fui pra casa, chorando, mas eu chorava de soluçar. Fui chorando, cheguei em casa, chorando, soluçando, e minha mãe viu a merda que fez, né? Quando eu cheguei em casa, ela falou, o que aconteceu? Eu fui, contei tudo. A gente vai lá agora! Amor! Minha mãe... Desceu o barraco da sua família. Ela criou o barraco, depois fez Vai, outro. vai Ela resolver. cria o barraco, faz outro, paga o barraco, faz de novo. É isso aí. Dona Hermínia. Minha mãe chegou, a gente vai lá agora, que eu vou falar com esse pastor, que ele não tinha que ter feito isso e tal. Aí eu, calma, não adianta nada. Não adianta, sei lá, agora fazer nada, porque Merda não vai já tá adiantar feita. nada. Já foi, já passou. Aí ela, não, mas amanhã eu vou lá. Aí, e você vai lá comigo. Aí, beleza. Aí fui lá. No outro dia, na segunda-feira, à tarde, fomos lá. Chegou lá, tava tendo culto das mulheres. Meu Deus. 3 horas de segunda-feira, 3 horas da tarde. Virtuosas. Segunda-feira, 3 horas da tarde. Aí ele tava lá, né, um pastor homem falando pras mulheres. Ai, meu Deus do Era céu. época, O auge né? é isso aí mesmo, até Não é hoje, porque né? a igreja não tinha pastora mulher. É. Não podia. Aí, só as mulheres de alguns pastores que eram pastoras, mas não falavam. Não tinha voz. E aí, minha mãe chegou lá desesperada, o porteiro atendeu a gente. Chama o seu pastor. Aí o porteiro, quem é a senhora? O que a senhora quer? Ele me conhecia, né? Ele falou, eu quero conversar. Aí minha mãe, quero conversar com ele seríssimo. Aí ele foi, o cara correu lá dentro pra chamar o pastor. Falou com ele. Aí o cara falou, voltou. Ele pediu pra esperar um pouquinho, porque já tá acabando o culto, e aí ele vai atender a senhora. Ou você volta lá dentro agora, ou eu vou invadir esse culto e vou acabar com ele, minha mãe. Maravilhosa. O cara voltou doido lá dentro, chamou o pastor, aí vem o pastor, né? Correndo. Aí fomos lá pro gabinete dele. Aí minha mãe começou a falar várias coisas pra ele. Você não tinha que ter feito isso com a minha filha. Eu expus uma situação pra você. Ela falou que ia pensar até terça-feira, você não esperou e tal. Aí ele começou a falar que ele foi pressionado pelos outros pastores a fazer logo isso e tal. Blá, blá. E aí minha mãe no final falou pra mim, você vai decidir. Você quer
a gente processa ele ou não? Porque tudo que ele fez aqui, a gente ganha fácil na justiça. Falou pra ele, né? Aí eu falei assim, não, vamos processar não. Pode deixar que a justiça de Deus é maior. Eita, gravando a oferta agora. Mas eu falei exatamente isso pra ele, né? E fui embora, e não processou, tal. Um ano depois que eu decidi mudar, eu voltei pra mesma igreja. E aí, nessa igreja, esse pastor encontrou comigo no corredor e ele falou assim pra mim, me parou, me pediu perdão. Ele tinha que ter pedido na frente da igreja toda, né? Mas assim, né? Ele me parou, me pediu perdão e falou assim pra mim, olha, você me perdoa, eu nunca deveria ter feito aquilo com você, mas de uma coisa você tem certeza, isso nunca mais vai acontecer aqui nessa igreja, porque eu nunca mais vou fazer isso com ninguém. Nessa categoria, né? Então, pra mim já serviu. Da justiça de Deus, pra mim já foi feita por conta disso, né? Não, cara, isso que você tá falando é uma realidade, assim, muito forte. Porque a galera entra numa paranoia tão grande de controlar o corpo, principalmente de adolescente, né? Que tá cheio de hormônio e aí não pode ter sexualidade, não sei o quê. Que, gente, infringe a lei em vários aspectos. Eu passei por uma situação muito semelhante à sua, só que foi com meu noivo na época. E, tipo assim, eu não tinha feito nada demais. Era aquela coisa normal de adolescente, assim, você pegou no portão, pá. Aquela coisa de mão ali, outra aqui, pá, não sei o quê. Cima da rua. Aquele negócio. E aí, falei com uma amiga, essa amiga contou pra mãe. A mãe era uma coisa de profetisa da igreja, que sempre tem, né, esse rolê. As profetisas que tem as antenas ligadas, né, que as profecias chegam, não sabe como é que é, né? Aí, recebo um telefonema, vem o pastor fazer uma sabatina comigo do nada, não fala com os meus pais. Gente, a minha mãe, pedagoga, galera, meu pai pernambucano, entendeu? Poucas ideias. Olha, foi uma luta tão grande, assim. Mas, assim, isso é uma coisa que acontece com muita frequência. As pessoas não respeitam as famílias, não respeitam o corpo das pessoas, acham que pode ficar controlando, enfim. É um problema muito grande. Mas já estamos agora nos encaminhando pro final, né? E como sempre, a gente é muito crente, entendeu? Muito gospel. A gente faz essa coisa dos pedidos de oração no final. E eu queria saber qual é o pedido de oração de vocês dentro desse tema que a gente conversou. O que vocês estão pensando? Pedido que todas as pessoas possam ser livres para ser quem são. Livres para agir da maneira que quiserem, desde que não prejudique o outro, né? Mas que parem com essas coisas de controlar o corpo do outro, controlar a vida, a fala, sabe? Que a gente possa andar na rua de mão dada, sem medo de ser apedrejado. Estar nos espaços, onde quer que seja, sem medo. Que os olhares dirigidos a nós com preconceito cessem. Esse é o meu pedido de oração. Eu quero pedir também. Eu quero pedir para que essas pessoas que estão iniciando essas congregações novas, ou até as antigas que já iniciaram, mas de certa forma perderam o sentido real do que era no início, ou não, né? Ou desde o início eles já queriam isso, mas que tenham um desejo real de transformar vidas, mas para que essas vidas sejam livres, parecidas com Jesus. Façam um caminho de Jesus e não um caminho do homem doutrinário, né? Moralista. Para que a gente possa ter piedade um dos outros, ter misericórdia uns dos outros. E que isso prevaleça, o amor prevaleça. As pessoas prevaleçam acima da religião, acima da doutrina, acima das regras. Essa é a minha oração. Minha oração é que você que está assistindo aí, vá lá e se inscreva no canal, nas mídias do Jesus Hope, que você ajude a fazer esse trabalho também financeiramente, porque a gente está falando aqui de gente que está lidando com pessoas que o tempo todo estão falando em autoextermínio, que querem se matar, que não sei o quê. Até precisa de dinheiro, de recurso para fazer esse negócio, e você fica colocando seu dinheiro no McDonald's, no Burger King, jogando seu dinheiro pro lixo. Ajuda a fazer um trabalho que é massa. Então, minha oração é que você seja sensibilizado a conhecer o projeto Jesus Hope e ajudar esse projeto a caminhar, a continuar. Porque sem esses lugares de resistência, cara, o mundo vai ficar hostil demais para nós. Porque vocês estão vendo aí, até nas igrejas inclusivas, a lógica é fundamentalista, conservadora, tirana.
Então, meu desejo é esse, que a gente consiga que projetos como o de vocês e tantos outros, inclusive o nosso, o Reino Pessoa, tenha pelo menos condições dignas de seguir anunciando o Reino de Deus, né? Meu pedido de oração é que você comente aí, logo na seção aqui abaixo, o que você achou desse episódio, se você tem experiências parecidas. Conta pra gente, porque é muito bom saber o feedback de vocês, conhecer a história de vocês também, para que a gente possa pensar melhor o que a gente apresenta aqui. E que você apresente o Projeto das Meninas para pessoas que talvez estejam nesse processo também de autoaceitação, de descoberta da sexualidade, para que a gente possa ter acolhimento independente das nossas escolhas, se elas forem dignas, é claro, né? Sem moralismo, mas pela vida. Pela Enfim, vida, pela vida. Obrigada, viu, gente? Beijo. Obrigada. Tamo junto. Beijo. Valeu!